Interessante, cara. Muito foda mesmo. E como é que você vê, assim, a... Antes, tem como a gente passar por dar uma introdução do que é inteligência artificial? O que significa isso? Legal. O que são, tipo, deep learning, Boa. rede neural, essas porra toda? Boa, bela pergunta. Vamos lá. Vamos partir da história, né? Vamos de trás para frente aí para pegar os conceitos. Então, assim, a primeira vez que citaram, né, de inteligência artificial, se não me engano, foi em meados de 1956, 57, 58, né? Mais ou menos nesse período aí, num evento onde basicamente, né, a ideia da inteligência artificial era simular movimentos básicos e previsíveis. Então, por exemplo, um jogo de dama, um jogo de xadrez, enfim. Então, a inteligência artificial ali na época, ela surgiu muito para coisas muito básicas de simulação, né, e automação da cognição humana, ok? Isso, passado o tempo, né, isso não evolui muito, porque basicamente você não tinha ainda computadores super avançados para você fazer muitas coisas e tudo mais. E aí começaram a perceber que a inteligência artificial ela só começa a fazer muito sentido se você tem muitos dados. Então, ao redor ao longo do tempo, acho que pouquinho depois de 1985, começou a se criar o termo machine learning. Então a gente que dava tudo que ela tinha que fazer, né? Mas você não tinha muitos históricos, você não tinha tanta inteligência. Você tinha, tipo, configurações padrões, né? Que se acontecer isso, acontece aquilo. Sim. Se o cavalo for pra cá, você pode fazer isso ou isso, se aquela peça não tiver. É isso. Então a inteligência artificial ela é algo extremamente limitada naquele contexto ali de um tabuleiro previsível e tudo mais. Aí começaram a perceber que isso não agregava tanto valor, né? E aí criaram um subcampo da inteligência artificial chamado machine learning. O que era isso? Ao invés de eu ter essas simulações talvez estáticas, né, das coisas, onde eu tenho que prever os movimentos, eu tenho regras ali pré-definidas, eu vou ensinar a máquina conforme os dados vão sendo gerados. Da mesma forma que a gente ensina o humano. Como é que a gente ensina Vou dar um exemplo de cachorro. Tem uma cachorra, né, onde eu adotei, e eu ensinei ela várias coisas. E cachorro, ele é um bicho muito engraçado, porque ele aprende muito mais com reforço positivo do que negativo. Então, quando o cachorro faz algo certo, você tem que aplaudir, brincar, pular, dar um biscoito. E aí ele vai entendendo que aquilo é um movimento legal. Se você faz o reforço negativo, ele também aprende, mas o positivo ele tem muito mais efeito. A inteligência artificial é muito parecida. O que acontece? Você quer resolver um determinado problema. E aí você vai começando a dar dados. Conforme as respostas, você vai supervisionando e você vai falar, isso aqui deu certo, cara. E aí você vai ensinando a máquina. Por isso, machine learning. Então, a gente chama isso de algoritmo supervisionado, né? Onde tem um humano gerenciando e ele vai vendo os outputs, né? As saídas, as respostas daquele algoritmo e vai falando, não, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. E aí a máquina vai aprendendo e vai ficando cada vez mais eficiente. Então, assim, quanto mais dados, mais ensinamento, mais inteligência artificial fica aprimorada. Beleza? Uhum. Aí começou a surgir um outro contexto, que e se eu não sei o problema que eu quero resolver? Né? Se eu quero que a máquina crie um pensamento novo, um conhecimento novo, como é que eu faço? Ou seja, eu não tenho um objetivo ali específico. Então, nesse exemplo do machine learning, vamos supor que eu quero prever quantas pessoas vão acessar seu canal. Vou pegar um dado histórico e vou jogar para o meu algoritmo. E aí seu algoritmo vai falar, você vai ter 30 milhões de visualizações nos próximos tantos meses. Beleza? Supondo que ele erre no mês 1, você vai falar, cara, você errou por causa disso. Então ele vai aprimorando, ele vai aprendendo, até que ele vai começar a prever certo. Tem um serviço que eu tô acompanhando desde que foi criado, que chama Creator ML. E justamente foi isso. No começo ele queria prever o CTR, depois ele encontrou uma que funciona ainda melhor, que é prever as views. Legal. E aí é uma coisa que está sendo constantemente melhorada aos pouquinhos. Já tem mais ou menos 1 ano. É um cara, é um desenvolvedor só que trabalhava no Google. E aí você vai colocar... Com o tempo, os criadores, eu uso muito, enchem aquilo de dados. Legal. Melhorando o serviço. Assim, quanto mais dados, mais inteligência e ponto. Certo. E aí começaram a perceber que o poder das máquinas, né, estava ficando muito mais acessível, porque o hardware foi abaixando o valor. Né, ficou mais barato. Então, para você ter um poder computacional hoje é muito mais barato do que há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, etc. Né? E isso vai habilitando mais inteligência, porque você pode armazenar mais dados, você pode processar mais dados, etc.
Porque a inteligência artificial, ela funciona. Ela tem que ter dados para funcionar, ela tem que ter poder computacional para funcionar e ela tem que ter um algoritmo. Beleza? Então, não existe inteligência artificial sem esses 3 pontos. O algoritmo que vai dar para ela o que ela tem que olhar, é isso? O algoritmo ele vai dar a lógica do que você quer resolver. Nesse caso, então, eu vou criar um algoritmo que quer prever as vendas. Então, eu vou desenvolver, pegar uma função lá estatística, matemática, etc. e vou aplicar. Entendi. Entendeu? E aí, conforme eu vou dando dados, ela vai ficando. A saída vai ficando cada vez mais inteligente. A saída do algoritmo vai ficando cada vez mais inteligente. Beleza. Indo desse princípio, começaram a aprimorar cada vez mais a inteligência artificial. E aí começaram a perceber, tá, mas e para problemas muito mais complexos, e para coisas muito mais avançadas, como é que eu faço para resolver? E aí criaram um subcampo chamado Deep Learning. Então, tanto Machine Learning, tanto Deep Learning, são subcampos da inteligência artificial. Tá? Não tem diferença de um para o outro. Na verdade, são subcampos. São técnicas de utilização da inteligência artificial. E aí no Deep Learning começaram a resolver problemas muito mais complexos. Inclusive, a gente começou a falar muito mais de algoritmos não supervisionados. Que eu quero que o algoritmo se vire. Eu nem quero ninguém supervisionando. Então, hoje existem 3 tipos, basicamente. O supervisionado, o não supervisionado e o híbrido. Né? O híbrido é basicamente ter os 2 tipos. O supervisionado é que alguém precisa ficar monitorando. Geralmente, um cientista de dados fica analisando ali. E o não supervisionado eu quero que o algoritmo se vire. Então, ele mesmo se entende. Se entende. Só qual que é o problema do não supervisionado? Você precisa de muito recurso de máquina. E é caro. Então, quando você pega, por exemplo, um caso muito famoso de Deep Learning foi o Google, quando eles conseguiram fazer a máquina vencer naquele jogo Go, né, que é como se fosse um xadrez muito mais dinâmico. Só que pouca gente fala que foram gastos milhões para aquilo acontecer. Porque o Go, ele não é algo 100% ilimitado, logicamente, igual um tabuleiro de xadrez ou dama, etc. É muito mais complexo. Eles tiveram que usar Deep Learning. Então, eles gastaram horrores de servidores, de máquina para fazer aquilo funcionar, porque eles fizeram não supervisionado. Falaram, se vira, eu quero que você zere esse jogo aqui. Então, é tempo, dinheiro. Foi uma experiência, né? Foi uma experiência, mas para mostrar que o Deep Learning é possível. Então, assim, hoje o Deep Learning ele é muito utilizado porque por trás ele usa a técnica de redes neurais. Que é o quê? Basicamente uma cópia de como as conexões neurais no nosso cérebro funcionam. Por isso esse nome de redes neurais. Mas como assim uma cópia? Basicamente, deixa eu tentar te explicar. Né? Quando se fala de redes neurais, é porque você realmente cria uma rede, né, onde você tem pesos em cada ponta dessa rede, e aí você vai criando um processamento em cima daquele algoritmo. Então, ele é algo muito mais aprimorado. As conexões, o jeito que a informação se conecta na nossa cabeça, eles simularam isso dentro do algoritmo. Por isso, redes neurais. Foda. Entendeu? Então, quando você quer prever algo, usar o Deep Learning, etc., é a técnica hoje mais avançada para você usar a inteligência artificial. Mas, geralmente, Deep Learning hoje é muito utilizado para o que a gente chama de visão computacional. Então, por exemplo, desafios de segurança de uma câmera tentar identificar aquela pessoa. E aí, por que o Deep Learning ele é muito utilizado? Porque ele vai quebrar em pequenos fragmentos, ele vai processar aquela imagem em milhões, trilhões ali de associações para entender que o Lutz é o Lutz. Vai pegar uma base e vai conseguir cruzar. Então, isso só consegue fazer com Deep Learning, entendeu? Aí o Deep Learning talvez seja muito overkill para algumas coisas. Sim. Para algumas empresas, algumas ideias, Sim. algumas startups. Na prática, grande parte da inteligência artificial hoje, quando a gente fala de predição, né, automação, etc., é machine learning. Supervisionado. Supervisionado. Isso é muitos dos casos. A maioria, eu diria que 90% dos casos. Porém, um dado interessante é que, se eu não me engano, mais de 85% dos projetos de inteligência artificial falham antes de entrar em produção. Eles não acontecem. Porque o que acontece? As empresas eles nem sabem o que elas querem resolver. Vão lá, contratam um monte de cientistas de dados, os caras ficam experimentando ali, aí não chega nunca no modo produtivo aquele algoritmo. Ele só fica experimental. Por causa do Go, né? É uma brincadeira ali, os caras experimentaram e beleza. Tem dinheiro para gastar, né? Exato, vamos brincar e tal. Então fica muito ainda no modo experimento. A inteligência artificial ainda nem começou. Essa é a verdade. Não começou a ser um jeito de ganhar dinheiro, né? Não. Aí o Deep Learning, para que ele é muito utilizado? Para essas questões, como por exemplo, carro autônomo. Né? Quando você pega as câmeras, as inteligências ao redor dos dispositivos do carro autônomo, tu tem que ser Deep Learning. Você conhece o Coma AI
Do George Hotz. Não. É tipo uma... Desculpa te interromper. Mas é que é uma empresa que eu acho muito interessante. Ele tem uma filosofia também de não vender mais do que ele faz. E é muito interessante. Ele foi o primeiro cara a desbloquear o iPhone. Ele é um hacker, assim, das antigas e tal. E aí hoje ele criou uma empresa que é como se fosse... Ele diz, assim, que a Tesla é o iPhone dos carros autônomos. Ele é o Android, sabe? É open source. Ah, então eu já vi sim essa empresa. É bem interessante. Não sabia quem era o fundador, mas eu já vi sim essa empresa. Enfim, sempre chega essas informações aí pra mim sobre o mundo de AI no geral. Entendi. Mas é um mundo que tá começando ainda na minha visão. É assim. E quando você olha, e aí a gente vamos entrar numa intersecção muito louca que pouca gente sabe. Na verdade, a inteligência artificial ela é toda baseada na filosofia. Em um tópico que se chama silogismo de Aristóteles. Explique-me. O silogismo ele é como se fosse a lógica. Então vamos te explicar como é que funciona uma lógica, você vai entender exatamente como funciona o algoritmo. Tá? Imagina que eu falo aqui para uma premissa maior que é todo homem usa barba. Beleza? Aí eu falo, o Lutz tem barba. Logo, o Thiago é homem e também tem barba. Então, assim, você vai criando premissas maiores até você chegar em conclusões ou inferências menores. É assim que funciona o nosso pensamento. Você vai deduzindo, você vai criando essa estrutura a partir de premissas maiores. E você vai tirando conclusões. Entendi. A questão da barba é como se fosse uma coisa meio absurda, porque pra gente é óbvio que nem todo mundo tem barba, mas é uma premissa absurda. Barba no sentido, não necessariamente estar com a barba crescida, mas tipo assim, o homem em si... Entendi, tem a estrutura da barba, entendeu? Entendi. Então eu tenho uma premissa aqui que é uma afirmação, onde eu sei que é real, né? Pelo menos, sei lá, dos homens que conheço, não tem a estrutura, não necessariamente a barba crescida, mas tem. Logo, vejo que o Lutz é homem, então ele tem barba, certo? Logo, é a lógica. E aí você vai criando umas lógicas, assim. A inteligência artificial copia isso. Que foda, cara. Entendeu? É muito mais simples do que parece. Mas a inteligência artificial não tem nada mais inteligente do que a inteligência humana hoje. Nada. A diferença é que ela consegue ter um cruzamento e um processamento de dados muito maior do que a nossa capacidade. Ponto. Mas até a rede neural é uma cópia nossa, né? É uma cópia nossa, exato. Entendeu? Então, quando eu vejo as pessoas assustadas assim, com a inteligência artificial, eu fico mais assustado de como as pessoas vão reagir com a inteligência artificial do que necessariamente com a inteligência artificial. Como as pessoas vão lidar com a inteligência artificial. Como, por exemplo, a gente vê pessoas viciadas em TikTok, que tem um dos melhores algoritmos de inteligência artificial do mundo. Não nem é o melhor, na verdade. Isso me preocupa um pouco. Não me preocupa, mas, tipo assim, me faz ter cuidado. Então, por exemplo, eu sei que o meu filho... Eu vou ter que dar uma supervisionada pra ele não ficar um zumbi, entendeu? Porque eu sei que dá. Sim, mas você vê que como a gente reage, não necessariamente a inteligência artificial que é o problema? Verdade. É a gente que é burro. E as empresas que são espertas, né, também. Então, assim, vai estar lá, é um Às meio. vezes é só você ser um pouco mais consciente. Mais crítico, cara. Não necessariamente você precisa ficar refém do algoritmo. Vai procurar coisas novas pra você sair da bolha. É igual eu falei, eu fui estudar filosofia, não tem nada a ver com o mundo de sistemas de informação, desenvolvimento de software. Cara, eu quis sair da bolha. Por que as pessoas não fazem isso nos algoritmos? Total. Mano, a melhor coisa, eu sou um cara que consome muito conteúdo no YouTube e eu sei como... Parece que eu entendi como ele fica me recomendando coisas, sabe? No feeling mesmo. E aí a melhor coisa, às vezes, é tipo assim, você começar a ver uns vídeos nada a ver, de um assunto nada a ver. Exato. E aí ele começa a te recomendar umas coisas, outra vibe, e depois ele encontra uma intersecção entre os dois assuntos que você gosta, e aí você vai mais a fundo. É isso. Eu tenho um montão de conta, tem uma conta que eu só vejo conteúdo de psicologia, tem uma conta que eu vejo misturado, só de música, porque ele me recomenda. Agora imagina se todo mundo tivesse essa consciência. Pô, a inteligência artificial seria uma amiga. Pois é. Então, esse assunto tá só começando. Mas você acha que ela não pode ficar do mal? Por exemplo, vou falar uma loucura aqui, por exemplo. Vamos supor que os Estados Unidos cria um drone de combate com inteligência artificial. A vontade dele querer... A vontade do drone... Talvez nem faça muito sentido o que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim que eu não tenho medo de falar merda. Ele não pode querer falar assim, eu quero ser superior aos humanos. Boa pergunta, vamos lá. Isso que a galera às vezes cria de mito, que a inteligência artificial tem a própria consciência. Teve até o caso do engenheiro do Google que foi demitido recentemente, porque falou que criou uma inteligência artificial, ela criou a própria consciência. Cara, isso é mentira.
Tá? Não faz o menor sentido hoje, atualmente, a inteligência artificial ela não tem uma consciência de estar viva. Tá? Existe uma coisa que só o humano tem, que é a disposição de espírito, né? Que também é um assunto da filosofia, que é o seguinte: cara, você pode acordar amanhã com vontade de comer uma manga. Beleza, você tá com vontade, aleatória, não tem o porquê, não tem um rastro dessa informação. Não necessariamente você precisa ter um histórico de manga. Provavelmente tem um porquê, mas a gente não consegue identificar, né? Não, às vezes não tem o porquê, é uma vontade, é aleatório, assim, é da sua essência, da sua existência. Você deu vontade e você vai querer fazer, é uma disposição de espírito. Eu tenho vontade, eu tenho uma intencionalidade de fazer algo, de resolver algo. A máquina ela não tem como fazer isso se a gente não dá o comando para ela. Ela não tem uma autoconsciência de estar vivo. Ela tem coisas muito semelhantes a gente hoje. Então, assim, ela tem sensibilidade, dá para você instalar hardware a ponto dela visualizar, escutar, cheirar, tudo. Cara, então elas têm sentidos. Pode ter. Tem sentidos. Tem os mesmos sentidos praticamente que a gente tem. Na lógica padrão dos 5 sentidos. Quando a gente olha outras religiões, enfim, outras... Visão eu sabia que tinha, mas, caralho... Tudo. Tato, Olfato, hoje você já cara. provoca tato, já faz tudo, tá? Ela se comunica, né? Ela pensa, de certa forma. Porque você cria inteligência artificial e ela pensa. Ela cria raciocínios ali. Então, olha que parecido, né? Mas ela não tem essa consciência de estar viva. Então, ela não pode acordar amanhã e falar, não, eu quero matar os humanos. A não ser que algum humano vai lá e programe isso. Aí é outra história. Um drone de combate estaria programado a matar os humanos daquele outro país, né? Sim, aí sim. Mas normal. Mas aí qualquer arma que você criar, enfim... Verdade. Não precisa ser um drone, não precisa usar tecnologia pra isso. Verdade. Então a gente pode ficar tranquilo quando tem inteligência artificial? Como é que você vê isso? Ou assim, existe alguma pulga atrás da orelha? Você é um cara que tá mais... Eu acho que a gente não pode estar tranquilo. Eu acho que a inteligência artificial ela é mais uma provocação para que nós, humanos, fiquemos mais críticos e mais sóbrios. Já há um certo tempo que a gente é manipulado, já há um certo tempo que a gente perdeu o raciocínio, já a gente perdeu a grande natureza humana, que é a capacidade de pensar. Os filósofos lá atrás já diziam que esse é o grande valor do ser humano, é essa capacidade cognitiva. E, sei lá, de muito tempo para cá, desde a mídia, enfim, televisão, rádio, a gente vem sendo manipulado, de certa forma. É verdade. A internet, a tecnologia, ela é só um meio mais massificado ainda da gente se manipular. Então, para mim, é só mais uma provocação de que nós precisamos ser mais críticos e voltar para a essência humana que a gente tinha lá atrás. A gente não pode continuar ficando cada vez, ano que passa ano, a gente ficando mais burro. Escravo de algoritmo. Exato. Então, assim, para mim é só mais a tecnologia, a internet, ela é só mais um meio, né, de exercício do poder das empresas, de manipular numa indústria de consumo, onde agora talvez tomara que a gente fique mais lúcido. Porque senão vai ficar inviável, cara. Olha a quantidade de pessoas que não pensam. Olha isso, cara. Você vê em tudo, em eleição, as pessoas perderam a capacidade crítica. Isso é terrível para a sociedade. Isso só cria desproporção e desnivelamento, né? Onde sempre aquele 1% que tiver um pouquinho de capacidade crítica vai dominar o resto. Então essa desigualdade que a gente vê tem muito a ver com isso. Essa falta de senso crítico que nós humanos todos os anos perdemos. Então acho que essa é a preocupação que eu tenho. Porque cada vez mais a inteligência artificial vai ficando melhor. Sim. Consequentemente, a indústria do consumo vai poder manipular cada vez mais. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas é recente, que é: eu tenho mais medo do ser humano ficar burro do que da inteligência artificial ficar mais inteligente. E no final é isso, cara. No final é isso. A gente tá ficando mais burro. Querendo ou não. Olha as novas gerações como elas estão vindo. Não estou chamando elas de burras, mas elas estão vindo mais preguiçosas para pensar. Elas estão vindo com uma capacidade cognitiva muito mais atrofiada do que as nossas gerações. Não sei quantos anos você tem. Tenho 22. Então você já tá nessa nova geração aí. Já. Mas eu me fudi um pouco uns anos atrás, porque eu cresci no computador, né? E aí meu pai é programador. Então eu cresci já consumindo os primeiros algoritmos de consumo. Aqueles primeiros algoritmos do YouTube. Eu tava ali, sendo cobaia. Isso foi quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu tive um burnout assim mesmo de estar bitolado, cara. De
de realmente não saber mais, assim, o que era, o que eu conseguia, o que era a minha opinião mesmo, ou eu tava numa bolha, entendeu? E eu olhava pra tela do computador, me dava dor de cabeça, me dava uma coisa estranha. Tanto que nessa época eu fiquei uns 6 meses sem usar celular. Então, é uma coisa que totalmente ninguém pensa hoje, assim, ficar sem celular 6 meses, impossível. Eu fiquei, foi muito bom pra mim, cara. A gente nunca teve uma sociedade tão frágil, psicologicamente falando. Pra mim, a profissão do futuro não é tecnologia, é psicólogo. A gente fala isso, enfim. E é real, cara. Olha a quantidade de pessoas que estão ficando habitoladas, malucas e etc. Então, talvez a inteligência artificial nos force a ter uma ruptura e, pelo menos, olhar otimista é esse, tá? Então, eu vou dar 2 olhares frios aqui. Você é otimista, cara? Não, eu sou realista. Por mais que acredito que a realidade não existe, eu sou realista. Eu busco equilíbrio. Eu odeio pessoas também muito otimistas que ficam sonhando o tempo todo, igual eu falei. Odeio também pessoas muito pessimistas que só geram energia lá pra baixo. Mas eu acho que você tem que ter um raciocínio lógico pra chegar no seu plano, seja ele otimista ou pessimista. Então, eu sou a favor do pensamento, vamos dizer assim, da capacidade de raciocínio lógico. Olhando o prisma otimista da inteligência artificial, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável, as pessoas frágeis desse jeito, ficando cada vez mais burras, etc. E as pessoas vão criar uma ruptura, uma revolução e etc. Olhando o lado pessimista, a gente vai perder a guerra e vai ser isso mesmo. A gente vai ficar mais refém para sempre das tecnologias. Então, tem esses 2 caminhos para a sociedade escolher. Vamos ver qual vai ser. Às vezes eu acho que, sei lá, só da gente estar mais consciente desse problema já tá melhor, sabe? Avisar nossos amigos, nossos parentes. Nosso papel de comunicador é isso, cara. A gente não tem mais muito o que fazer. Pô, já a gente tá avisando, explicando, contando esses casos aqui. Espero que cheguem muitas pessoas, porque pelo menos uma luz de pensamento a gente vai gerar, uma provocação a gente vai gerar, né? Qual que é o valor? Pô, eu vejo hoje gente gastando 80% do seu tempo criando dancinha do TikTok. Cara, nada contra. Mas por que ao invés disso a gente não tenta resolver um problema real da sociedade? Vamos gastar essa energia de criação desse conteúdo e de consumo desse conteúdo em coisas que realmente geram valor para as próximas gerações, entendeu? Então, para mim, esse é o ponto. Que já está alertado há muito tempo. E que a gente, às vezes, não toma ação. É que concordo. E é que como criador de conteúdo, a pessoa que vive disso, a gente acaba tendo uma hora que a gente tem que tomar uma escolha. Concordo. Vocês vivem disso, exato. Se a gente vai ser o cara que se aproveita de como o algoritmo funciona e como o comportamento humano é facilmente manipulado por ele, ou seja, produzir conteúdo pro algoritmo para as pessoas ficarem viciadas, porque é onde vai estar o máximo de dinheiro possível, ou também ir pelo outro lado da força ali, ir pela resistência, que é produzir um conteúdo bom, que por ser bom, pessoas vão assistir e vão gostar e vão consumir. Mas elas que nunca... não é massificado, né? Um conteúdo massificado. Não vai ser massificado, nunca. Ela não vai lá entrar no meu canal e ficar viciada. Ela vai entrar no meu canal, vai ter uma crise de ansiedade, porque, pô, como assim eu tô viciado no TikTok, igual no corte que a gente vai fazer aqui. Vai ter uma crise de ansiedade, vai sair e vai, pô, deixa eu melhorar minha vida aqui, entendeu? Mas, sei lá, eu prefiro ir por esse caminho aqui. Eu acho que, assim, dá pra juntar as 2 pontas, assim. Contanto que cada criador de conteúdo tem um pingo de responsabilidade no conteúdo que ele gera, entendeu? A gente, às vezes, não tem noção da nossa influência. Mas eu, por exemplo, já recebi mensagem de desenvolvedor que falou que eu tirei o cara do suicídio. Do cara saber da minha história. Vindo nada, que construiu as coisas. E assim, eu nem sou influente com tantas pessoas assim que me seguem. Imagina essas pessoas que têm muitos seguidores, se elas fossem responsáveis na mensagem que elas geram. Eu sei que elas talvez não vão ganhar o mesmo dinheiro que elas ganham hoje. Mas, pô, será que o dinheiro tem tanto valor assim, mais do que o impacto que eles podem gerar? Fica essa provocação. Verdade, cara. Já quero vender meu outro canal lá, que não ensina lá pra ninguém. Não, mas você tem várias responsabilidades sociais agregadas. Olha, isso aí que a gente tá fazendo é isso, cara. A gente tá despendendo nosso tempo para passar conhecimento de alto nível para as pessoas, criando reflexões. Total.